Quando eu tive meus primeiros contatos com a elaboração de contrato, eu confesso que muitas vezes eu negligenciei a necessidade de um contrato. Porque na consultoria ambiental, muitas vezes o cliente, dependendo do segmento que você atua, dependendo do nicho que você atua, se a gente for falar, por exemplo, do nicho de licenciamento ambiental, segmentos de empresas de pequena, médio porte, né? Muitas vezes os clientes eles são bem diretos. Então, se você apresentou uma boa proposta, ele já vai fechar você não pode esperar nunca que um cliente exija de você a elaboração de um contrato. Na maioria dos casos não vai acontecer, dele dizer, olha, você faz um contrato e me manda. Não, você que tem que tomar essa iniciativa. E quando você tem que tomar essa iniciativa, você pode cair no erro da negligência. Você pode achar que não é tão importante, e aí na empolgação lá do trabalho, você vai fazendo o trabalho e vai recebendo os pagamentos e tal. Só que isso é um risco muito grande. Por que isso é um risco muito grande? Eu vi isso no meu dia a dia. Porque quando eu fazia isso, o que eu estava sujeito a acontecer? Muitas vezes o projeto não finalizava. Algumas vezes os clientes podiam desistir daquele projeto no meio do caminho. E quando você não tem um contrato prevendo forma de pagamento, por exemplo, prevendo um cronograma, fica difícil até de você cobrar pelo que você fez. Exemplo, teve um momento que eu fechei um acordo, não fiz contrato, mas eu fechei um acordo onde o cliente me pagaria 50% na entrada e o restante com 30 dias depois, tá? Só que antes dos 30 dias eu já finalizei todos os projetos dele, porque eu agilizei, eu dei prioridade. E o que acontece? Antes dos 30 dias ele desistiu, ele não queria mais aquela licença, ou seja, aquele trabalho, aquele projeto. O que aconteceu? Eu finalizei o trabalho, ele desistiu e ele não quis me pagar o restante porque ele desistiu. Então eu fiquei sem ter como argumentar com ele, porque, não, mas a gente fez um acordo, mas ninguém assinou nenhum contrato, causou uma chateação, tá? Então a falta de um contrato me colocou num risco muito grande ali, porque eu agilizei o trabalho dele, não tinha cronograma previsto, então eu não podia nem dizer que a gente entrou num acordo com relação a esse cronograma, porque não existia nenhum ato de formalização. Eu não tinha nem como ver a questão jurídica desse contrato, porque se você fecha um contrato com alguém e alguém não te paga, você tem como, por exemplo, contratar um advogado e tentar alguma forma jurídica, por meio jurídico, de receber aquele valor que você, afinal de contas, você fez o trabalho. Né? O cliente não pode te contratar, você fazer o trabalho e ele não querer mais te pagar. Mas isso você só consegue se você tiver um ato formalizado daquilo, que é o contrato.